sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Em fundo branco, selo diamante, prêmio CNJ de qualidade. Boa tarde a todos que nos Foco no presidente do Tribunal Regional do Amapá, desembargador João Lage. Na tela, no canto direito superior, a logo do TRE, no canto direito inferior, janela de livros com intérprete. A Procuradora Regional Eleitoral, os advogados aqui presentes, doutor Samuel, doutor Renato, sejam todos muito bem-vindos. Havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão judiciária desta data. Haveremos de realizar duas sessões, começaremos pela sessão judiciária. Então, eu submeto aos pares a ata da última sessão. Se não houver nenhuma oposição, declaro aprovada a ata. Ata aprovada da última sessão. Em julgamento, item 1 da pauta é o HC número 600.064 de 2024. O paciente é Aline Paranhos Varonil Gurgel. E a autoridade coatora, o juiz da 2ª Zona Eleitoral do Amapá. Relatora é a juíza Paola Santos e comporam a turma julgadora. Com a relatora, os juízes Ariadna Alencar, Carmo Antônio, Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, Excelência. Aqui no meu computador eu estou sem internet. Tá conseguindo acesso daí? Sim. O Zoom eu estou fora. Eu também não estou conseguindo acessar aqui os acessos, não. 4. Imagem ampla do plenário. Conjunto? Deixa eu só anunciar, doutora Paula, que eu estou vendo aqui que o julgamento é em conjunto. É em conjunto também, então anuncio, chama pregão, o habeas corpus 600.066 de 2024, é a mesma relatora, a mesma turma julgadora, e o paciente neste segundo processo é Audilene Matos de Souza. Ambos serão julgados em conjunto. Foco no desembargador João Lage. Imagem ampla do plenário. Boa tarde, presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, aos advogados aqui presentes, a todos que nos acompanham pelo nosso canal Foco de transmissão. na juíza Paola Santos. Eduardo dos Santos Tavares impetrou habeas corpus com pedido de liminar em favor de Audilene Matos de Souza e Aline Paranhos Varonil Gurgel, denunciadas pelo Ministério Público Eleitoral pela prática em tese das condutas previstas no artigo 280 e 299 do Código Eleitoral. O impetrante narrou em síntese que a sentença prolatada nos autos da ação penal 0600-010 de 2020 condenou as pacientes sem prova da prática dos crimes e com base em procedimento anulado por força de decisão transitada em julgado, qual seja o acordo do TRE Amapá 7062 de 2021, que anulou o inquérito policial da qual decorreu a mencionada ação penal. Adicionou que a denúncia seria inepta, porquanto afirma que as pacientes teriam aliciado eleitores, contudo, não houve a devida identificação dos cidadãos. Na sentença condenatória, também não houve a indicação dessas pessoas ou a comprovação de quem eram os eleitores aptos a votar na circunscrição do pleito, requisito essencial para a caracterização do delito. Ao final, requereu a concessão da medida liminar
para sobrestar a ação penal originária. No mérito, pediu a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal. A liminar ela foi indeferida pelas decisões do ID 5166443 e 5166137. A autoridade reputada coatora prestou informações, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela denegação da ordem. É o relatório. O relatório, indago se o doutor Eduardo Tavares está no nosso plenário virtual. Não se faz presente, né? Foco na parte central da mesa. Não comparecendo, passou a palavra à doutora Sara Cavalcante. Boa tarde, doutora, para o parecer. Boa tarde, presidente, excelentíssimos senhores julgadores, nobres advogados aqui presentes. No caso dos autos, o que se tem é um habeas corpus trancativo. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Tereza. Tem hipóteses excepcionalíssimas, como foi bem destacado na decisão de indeferimento da liminar prolatada pela eminente relatora. É a atipicidade dos fatos, a ausência de justa causa, consistente na ausência de indícios de autoria e de provas da materialidade do fato e casos de extinção de punibilidade. Nenhuma das hipóteses se verifica nos presentes autos. Vale ressaltar ainda que o Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a súmula 648, segundo a qual a superveniência de uma decisão condenatória no processo torna prejudicada a análise do habeas corpus trancativo impetrado. Ainda que pareça não haver uma coincidência de fatos dos fatos aqui presentes e dos fatos que deram ensejo à edição dessa súmula, o que se tem na racionalidade dessa súmula é que a sentença condenatória incursiona, de fato, no acervo probatório e nos fatos submetidos ao crivo judicial e, portanto, supera essas questões de possibilidade de ausência de justa causa ou de extinção da punibilidade. Por essas razões, Excelência, o Ministério Público Eleitoral vai reiterar os termos do parecer, se manifestando pela denegação da ordem. Perfeito. Devolvo a palavra à relatora. Obrigada, presidente. Bom, então, conforme relatado, o impetrante ele sustentou a tese de que a sentença ela teria se fundamentado em um procedimento anulado, por decisão colegiada deste plenário, que decretou a nulidade do inquérito policial e o qual deu início à persecução penal da qual decorre a condenação da paciente. E ainda que a denúncia ela seria inepta em razão da ausência de identificação dos eleitores aliciados. Então, acerca dessa matéria de fundo, a jurisprudência ela é uníssona, no sentido de que o trancamento da ação penal ou do inquérito policial por meio de habeas corpus somente se admite em situações nas quais se configura a excepcionalidade presente das hipóteses em que houver comprovação inequívoca da tipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indício de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Eu colacionei, então, aqui, nessa linha de jurisprudência, um voto de relatoria do ministro Raul Araújo e confirma o texto em questão. Então, na hipótese dos autos aqui, da análise dos documentos que são relativos ao inteiro teor da ação penal originária, verifica-se que não se trata de manifesta atipicidade de conduta imputada às pacientes, porquanto os fatos a elas atribuídos na peça inicial acusatória se amoldam, em tese, aos tipos previstos no artigo 280 e 299 do Código Eleitoral. Então, não obstante, também não se trata de caso de inépcia da denúncia, posto que contém os elementos mínimos para que as pacientes pudessem exercer de modo efetivo o direito de se defenderem das acusações feitas, não se confundindo a suposta ausência de indicação de eleitores, supostamente aliciados, com inépcia de denúncia, na medida em que a matéria concerne ao mérito da ação penal e foi devidamente enfrentada pela sentença. Então, desse modo, a insurgência quanto à tese adotada nas razões de decidir do juízo ACO deve ser debatida por meio de recurso próprio, sendo, portanto, descabida nessa via excepcional. Por fim, não se verifica presente nenhuma causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria a justificar a concessão da ordem requerida. E, com efeito, o que se constata em verdade é o descontentamento do impetrante em relação à sentença condenatória, a qual pode ser questionada pela via recursal adequada, uma vez que as teses trazidas nessa sentada se revelam integralmente atinentes ao mérito da demanda e incabíveis na via estreita de habeas corpus. Então, diante dessas considerações, eu repiso, não se observa qualquer ofensa ao devido processo legal,
configuração de excepcionalidade que justifique o trancamento da ação penal ou flagrante ilegalidade por parte do juízo eleitoral. Ante o exposto, denego a ordem. É como voto. Com voto a juíza Ariadne. Imagem ampla do plenário. Eu acompanho a relatora, excelência. Juiz Carmo Antônio. Também acompanho, excelência. Juiz Juscelio Neto. Com a relatora. Juiz Paulo Madeira. Acompanho também, presidente. Juiz Atina Souza. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho e anuncio o resultado. TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e denegou as ordens no termo do voto da juíza relatora. E não havendo mais nenhum processo da sessão judiciária, declaro encerrada. Tem um presidente. Ainda tem algum? Tem. Ah, tá, perdão. É no outro lado da página aqui. Então, chamo em julgamento o item 3 da pauta, prestação de contas anual, número 0600-107 de 2023, é do partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O interessado, além do partido, é Acácio da Silva Favacho Neto, Gilvan Pinheiros Borges, Fátima Lúcia Pelaz e Ana Paula Santos Souza. O relator é o juiz Paulo Madeira e os vogais são os juízes Tina Souza, Paola Santos, Ariadne Alencar, Carmo Antônio, Juscelio Neto e João Lages. E haverá sustentação oral pelo doutor Eduardo de Paula Oliveira Rodrigues. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente. Imagem ampla do plenário, agora foco no juiz Paulo Madeira. Nobres colegas que compõem a corte, senhores advogados, advogadas, eventuários, serventuárias, todos que nos acompanham presencialmente ou pela rede, era Procuradora Regional Eleitoral. Presidente, aqui é o seguinte, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, ele, através do Diretório Estadual, ele apresentou a prestação de contas terceira pauta de julgamento, 2022. Prestação de conta anual. Houve uma Número análise do processo preliminar na CEP que identificou algumas falhas. 06-007-02.2023.6.03.00000. Origem, Macapá, Barra P. Relator, juiz Paulo Madeira. Partido se manifestou novamente, trazendo documentos complementares e com toda a documentação, ainda assim, o NACEP fez uma análise criteriosa e declarou que continuavam as falhas e opinou no sentido de que fossem reprovadas as contas e que fossem devolvidos os valores. O Ministério Público Eleitoral, quando foi ouvido, opinou exatamente no mesmo sentido, pelas razões que apontou no relatório que consta lá do dia 26 de junho do corrente ano. Importante registrar que após esse parecer do Ministério Público, que foi, como eu disse, no dia 26 de junho, o partido apresentou manifestação na data de ontem, dia 10 de julho, trazendo os novos documentos que pretende que sejam apreciados. Esse é, em síntese, o relatório. Com a palavra, o Ministério Público, doutora Sá. Só para registrar. Aliás, deixa eu ver se tem sustentação oral. Doutor Eduardo de Paula está na sala? Eu já vi, está na sala. Eduardo Rodrigues. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Vossa Excelência está com a palavra para a sustentação oral. Foco no advogado Eduardo Rodrigues. O advogado é branco, de cabelos castanhos escuros, curto, cortíssimos laterais, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, castanha escura, traja terno preto sobre camisa branca e gravata preta. É o fundo estante de livros. Essa daqui é uma prestação de contas extremamente peculiar. Como é de conhecimento público e conhecimento também dessa corte, no dia 17 de março de 2023, houve uma mudança dos dirigentes do MDB do Amapá. Por decisão do Diretório Nacional, o então presidente Gilvan Borges ele foi afastado e aí foi nomeado interinamente o deputado Acácio Favacho. Excelência, tão logo a atual gestão assumiu a presidência do MDB, ela já verificou que inexistiam no partido os documentos necessários para a prestação de contas do ano de 2022. Imediatamente se tentou um diálogo com a diretoria anterior para se conseguir esses documentos. E esse diálogo prévio ele não surtiu nenhum efeito. Diante disso, Excelência, ainda no início do ano de 2023,
o partido ele entrou com uma ação de exigir contas, que foi distribuída para a 5ª Vara Civil sobre o número 24.527, do ano de 2023. Nesse processo, Excelências, mesmo citado, após a admissão da ação de exigir contas, o antigo presidente não entregou essa documentação e tampouco viabilizou os caminhos para se consegui-la. E aqui, Excelência, é até interessante esclarecer que o partido tinha acesso apenas aos dados da movimentação financeira, aos extratos bancários. Só que esses extratos eles não permitem, por si só, a identificação completa dos prestadores de serviço, seja as pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que prestaram serviços no ano de 2022. E aí, Excelência, diante então dessa recalcitrância da diretoria anterior, o partido ele fez várias diligências perante os órgãos oficiais para se conseguir cópia de nota fiscal, cópia de segunda via dos boletos que foram pagos em todo esse período, cópia de todos os documentos que eram de domínio público. Porque, Excelência, no partido a gente não tinha acesso nem aos contatos telefônicos desses prestadores de serviço. Excelência, apenas no curso dessa prestação de contas, esses prestadores de serviço, pessoas físicas, passaram a ajuizar ações trabalhistas, pleiteando o vínculo de emprego desse ano de 2022. E foi nesse momento que o partido, então, começou a ter algum acesso a eles. E esses vínculos, Excelência, eles foram reconhecidos, seja por sentenças condenatórias ou homologatórias de acordo na Justiça do Trabalho. Todas essas informações, notas fiscais, segundas vias de boletos, sentenças de reconhecimento de vínculo, elas foram juntadas aos autos antes do parecer conclusivo da área técnica e antes do próprio parecer conclusivo da Procuradoria Eleitoral. Ocorre que o núcleo técnico entendeu que essas sentenças trabalhistas, em que pese elas se manifestarem com uma decisão do próprio Poder Judiciário Trabalhista, não seriam suficientes para comprovar a destinação que foi dada a esses recursos e as transferências no ano de 2022. E, diante disso, então, opinou pela restituição desses valores. Então, lembrando, havia a comprovação da transferência da conta do partido para a conta desses prestadores de serviços e sentenças trabalhistas reconhecendo o vínculo de emprego. Mas, na opinião do núcleo técnico, esses elementos não seriam suficientes para, então, se julgar regulares essas transações e aí editar, então, esse dever de restituição. E aí, Excelência, qual foi o outro complicador? Diante dessa mudança abrupta do partido, nós não tínhamos acesso nem ao e-social e aos elementos para poder estar alimentando isso. Foi só após essas demandas trabalhistas, só depois de várias diligências e contatos com esses prestadores de serviço que nós conseguimos reconhecer esses vínculos no próprio e-social. Atualmente, todos esses vínculos dos prestadores de serviço em relação ao ano de 2022 estão devidamente alimentados no e-social, inclusive já com a chancela do Ministério do Trabalho. E aí, Excelência, o que foi que aconteceu? Como houve esse parecer conclusivo e depois imediatamente encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para o parecer final, o partido, então, ele conseguiu regularizar no e-social e esse último documento aí, Excelência, que foi juntado em D5178187, é o registro do e-social de todos esses trabalhadores, inclusive com os contra-cheques homologados pelo Ministério do Trabalho e constantes no próprio e-social, que demonstram, então, a destinação de todos esses recursos. Esse documento, Excelência, esses extratos do e-social, ao ver aqui do MDB, eles são considerados documentos complementares para as sentenças que já haviam sido juntadas antes da análise técnica e antes da análise conclusiva pela Procuradoria Eleitoral. E é por conta disso, Excelência, que se solicitou, então, que se baixasse o feito em diligência, reconhecendo essa documentação complementar, para nova análise técnica. E depois, obviamente, a nova análise pela competente Procuradoria Eleitoral. E isso, Excelência, porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em recente precedente
de junho de 2024, da Lavra, do ministro Floriano de Azevedo Marques, admitiu a análise de documentação juntada mesmo após o parecer conclusivo, desde que esse documento ele fosse considerado complementar ao que já existisse nos autos. Esse foi o agravo recurso especial 607-24-175, que no item 9 colocou: conquanto a juntada dos documentos tenha ocorrido após o parecer conclusivo, constou do acórdão recorrido que se tratava de documentação complementar e não de documentos novos, não incidência de preclusão. E é por conta disso, então, Excelência, que há necessidade de se analisar essa documentação, complementar a informação e os documentos que já estavam constantes nos autos, para então se elidir o dever de restituição desses valores que foram pagos a prestadores de serviço e do qual a própria Justiça do Trabalho já analisou que os serviços foram prestados e que os salários de todo esse período foram efetivamente pagos. E é diante dessas peculiaridades, Excelência, que se pede, primeiro, que se baixe o feito de diligência para essa análise técnica e, não obstante essa diligência, Excelência, que essa documentação ela seja conhecida e aprovada, então, a prestação de contas do MDB do Amapá em relação ao exercício de 2022. E aqui, Excelência, encerra a sustentação agradecendo a atenção de todos. Agora sim, a doutora Sara para aparecer. Imagem ampla do plenário. Obrigada, Excelência. Muito brevemente, foco na procuradora, doutora Sara Teresa, do ilustre advogado sobre as dificuldades que a troca de gestão ensejou ao partido, vale destacar que o partido tem personalidade jurídica própria. Então, ainda que elas, porventura, possam efetivamente ter prejudicado a prestação de contas, não é o caso de se afastar o ônus do partido de prestar as contas tempestivamente nos autos. Em relação a este pedido, só reitero que, em decorrência do caráter jurisdicional da prestação de contas, o TSE tem firme jurisprudência no sentido de que não apresentados os documentos na oportunidade adequada, se opera o Instituto da Preclusão, que é o que se vê na oportunidade. Esta manifestação eu faço em relação às considerações trazidas ontem aos autos, pelo ilustre advogado, e em relação ao mérito, o MPE vai reiterar os termos do parecer pela desaprovação das contas. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, eminentes pares, foco no juiz Paulo Madeira. O voto está escrito, mas eu vou fazer algumas considerações aqui, além do que está no voto, em razão da sustentação oral do eminente advogado, e fazendo isso eu cumpro o artigo 489 do Código de Processo Civil, que nesse ponto a norma de sobredireito, né, que o juízo deve apreciar fundamentadamente as questões que são trazidas ao debate ao longo do processo. O primeiro aspecto relacionado com esse fato de conhecimento público e notório que o partido teve problemas, que teve que mudar de gestão, de presidência, que encontraram com uma série de problemas. Nesse ponto, o que importa dizer é que o partido político ele é responsável, independentemente de quem seja seu gestor. Eventual ação própria dos gestores atuais que pegaram a gestão do partido toda desorganizada, desestruturada ou com falhas, deve ser movida por quem de direito. O Estado juiz ele não pode, obviamente, ficar à mercê desse embate partidário, né, entre os gestores do próprio partido, para dizer, não, vamos reconhecer, porque a gestão anterior era ruim, a gestão nova veio e regularizou mais tempo depois. Nós estamos falando de uma prestação de 2022. Né? Então, foram juntados documentos, o núcleo de análise técnica fez a análise adequada, foi devolvido, oportunizado ao partido fazer manifestação, fez manifestação sem sustentação, né, capenga, por assim dizer, e, novamente, o núcleo apontou isso, foi novamente oportunizado ao partido para regularizar, não regularizou. Além disso, o artigo 29, parágrafo 2º, eu cito aqui no voto, inclusive, da resolução, ele diz que essa documentação ela não pode ser apresentada assim
aleatoriamente, ela tem que ter uma sequência lógica, saber qual é a nota fiscal do mês de janeiro, depois na sequência de uma... O que o partido fez foi juntar um amontoado de documentos que o NACEP não conseguia nem localizar no tempo e no espaço para saber exatamente a que se referia. E não teria nem como fazer essa análise. Está lá na resolução, que é a obrigação do prestador de conta fazer essa juntada exatamente para que se possa fazer uma análise adequada, racional, levando em conta esses fatores temporais. Então, isso também já era uma falha grosseira que poderia não justificar a reprovação, mas dificultaria mesmo e poderia, no mínimo, ser com ressalva. Mas tem um outro aspecto, presidente, que é fundamental tratarmos aqui, que está no voto, e, além de todas essas falhas que foram apontadas, teve uma que o eminente advogado não sustentou do plenário, mas que está na defesa, que está no parecer do Ministério Público, é que o partido ele deixou de recolher, de reservar valores destinados a candidaturas femininas. E isso é uma falha muito grave, uma falha muito séria, que compromete de forma fatal, não é, a prestação de conta do partido. A juntada de um documento na data de ontem, se nós fôssemos baixar em diligência para determinar que novamente fosse ao NACEP, depois voltasse ao Ministério Público Eleitoral, né, a Procuradoria Regional Eleitoral, isso poderia transformar esse processo num processo sem fim, porque a cada vez que viesse de lá uma manifestação, não há garantia nenhuma de que o Ministério Público Eleitoral iria concordar e nem muito menos que o NACEP iria aferir que estava tudo resolvido. Ficaria nessa eterna diligência. É por isso exatamente que existe a preclusão, o fenômeno da preclusão. Sobre esse ponto, embora o eminente advogado tenha citado uma decisão do TSE, eu trago também no próprio voto escrito exatamente esse entendimento, que me parece que não mudou substancialmente. O TSE tem entendimento pacífico, eu transcrevo isso aqui, quanto à interpretação do artigo 37, parágrafo 11 da lei dos partidos, no sentido de que a juntada de documentos em processo de prestação de contas, após a emissão do parecer conclusivo da área técnica, somente é possível quando se tratar de irregularidades sobre as quais o partido não teve a oportunidade de se manifestar. Ora, conforme eu já disse várias vezes, o partido teve a oportunidade de se manifestar, não era uma situação nova, e o partido não se manifestou no tempo oportuno e, portanto, não teria mesmo como aferir os documentos juntados na data de ontem. Por essas razões, senhor presidente, em complemento ao voto escrito, eu estou votando pela desaprovação das contas e pela devolução da forma como está apontada também no voto. Disponibilizado. É o meu voto. Foco na parte central da mesa. Vota Visa Tina Souza. Acompanho o relator, presidente. Visa Paola Santos. Também acompanho, presidente. Visa Ariadne Alencar. Acompanho o relator, presidente. Visa Carmo Antônio. Também acompanho. Visa Juscelio Neto. Com o relator. Eu também acompanho e declaro o resultado. TRE do Amapá, unanimidade, desaprovou as contas do MDB referente ao exercício de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Então, agora sim, não há outro processo na sessão judiciária. Declaro encerrada a nossa judiciária. Tribunal Regional Eleitoral, sem maiores João delongas. Aires. Esse termo é legal, né? Sem maiores delongas. Quando a gente vai condenar alguém, a gente não pode sem maiores delongas, a gente tem que se delongar, né? Mas aqui, sem maiores delongas, né? Porque acabou uma sessão. E nós vamos iniciar, então, a nossa sessão administrativa. Será uma sessão muito breve. Julgaremos apenas 2 processos, porque os demais retiraremos de no pauta. canto direito superior, ao logo do TRE, no canto direito de inferior, janela de Libras com intérprete. Revisão Na barra na inferior, redação, 16, e também porque temos 2 advogados 11 de 7 de presentes 2024. que pediram audiência. 11ª sessão administrativa ordinária. Suas excelências. Mas eu declaro aberta a nossa sessão administrativa desta data, porque tem quórum para tanto, submeto a ata da sessão anterior aos pares, não havendo óbice, a ata será declarada aprovada. Ata aprovada. Vamos chamar primeiramente em julgamento o item 1 da pauta, é o processo administrativo 600.041 de 2024. Trata-se do relatório anual de atividades realizadas pela Ouvidoria Judiciária Eleitoral no ano de 2023, cuja nossa ilustre ouvidora é a doutora Paola Santos. Antes, então, de submeter o relatório à aprovação,
D'água, a Sua Excelência, você gostaria de usar a palavra, doutora Paula? Sim, presidente, eu gostaria. Em mais ampla Palavra do com Vossa plenário. Excelência. Bom, ínclitos pares, a Ouvidoria Judicial Eleitoral do Amapá, ela foi instituída no dia 6 de abril de 2011, né, por meio da resolução do TRE Amapá 387. Nossa missão ela é de atuar como um canal permanente de Foco na juíza comunicação Paola entre o Santos. cidadão e as unidades da Justiça Eleitoral do Amapá. Por qualquer canal ou meio de atendimento, o cidadão ele pode fazer consultas sobre atos, programas, projetos institucionais, dar sugestões, fazer reclamações, denúncias, críticas e elogios sobre as atividades prestadas pelo TRE Amapá e pelas zonas eleitorais. Então, além dessa função primária de canal de comunicação, a nossa ouvidoria ela é responsável pelo serviço de informação ao cidadão e aos pedidos de acesso à informação de que trata a Lei 12.527 de 2011, regulamentada pelas resoluções do CNJ 215, de 2015, e do TRE Amapá 498, de 2017. Então, no mesmo sentido, ela exerce o papel de agente encarregado pelo tratamento de dados pessoais, indicada para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme o inciso 8º do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as informações que são apresentadas no relatório das atividades da Ouvidoria Regional Eleitoral de 2023, eles são resultados da consolidação dos dados gerados por procedimentos que foram instaurados no sistema SEI, pelo atendimento telefônico e pelos e-mails que possibilitaram o mapeamento das demandas recebidas e tratadas pela unidade. Então, as maiores demandas, elas foram concernentes aos procedimentos de emissão de título eleitoral, segunda via, transferência e declaração de trabalhos como mesários, autorização para cadastramento de usuários externos no sistema SEI, pedidos de informações sobre dados de eleições pretéritas, advindas de pesquisadores nas formações de doutorado e mestrado, e sobre concursos públicos, dentre outros. Ressalta-se que, para o bom funcionamento da ouvidoria, é necessária a colaboração de todas as unidades do TRE Amapá, o que vem ocorrendo de forma efetiva e dentro dos prazos legais. Continuaremos aprimorando o atendimento ao cidadão usuário, agindo de maneira articulada com as demais unidades deste regional, para a melhoria dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral do Amapá. Eu ressalto que o trabalho das ouvidorias, em âmbito nacional, ele é resultado dos encontros em colégio de presidentes, tem tido uma resposta satisfatória, da qual eu trago em especial destaque o fomento ao atendimento itinerante e a valorização da ouvidoria como órgão da alta administração dos tribunais. Então, quando nós temos sessões judiciais itinerantes, sejam associadas a audiências públicas, o papel da ouvidoria é fundamental junto à comunidade para a coleta de dados e demandas específicas de cada região. Por fim, eu queria destacar aqui a atuação do servidor Cláudio Xavier, que tem realizado um trabalho bastante significante na ouvidoria, com suas competências técnicas. Ele possui uma certificação de mais de 160 horas em ouvidoria, concedido pela Ouvidoria Geral da União, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, e o que tem refletido no aprimoramento da prestação dos serviços da instituição e nos resultados apontados no relatório e que atendem às determinações da resolução do CNJ. Então, esse, portanto, é um breve resumo do trabalho que vem sendo desenvolvido perante esta ouvidoria. Obrigada. E antes de submeter Foco na a parte aprovação, central da mesa. Informar os eminentes pares que nossa ouvidoria, em 2023, prestou um total de 324 atendimentos, seja pela internet, por e-mail, por telefone ou atendimento presenciais. Desse total de 324, 118 foram pedidos de acesso à informação. Foco no desembargador e João Lage. 163 foram atendimentos direto ao cidadão. Da pesquisa de satisfação em nossos sites de avaliação, mais de 90% dos avaliadores disseram que o atendimento da ouvidoria é bom e ótimo. Então, isso só reflete o trabalho que Vossa Excelência, a doutora Paula, tem realizado junto a esta unidade, né? Parabenizo também ao Cláudio e dizer que a gente fica muito satisfeito em prestar esse serviço ao cidadão, porque hoje em dia o tripé de uma administração, de qualquer gestão pública, é exatamente a Corregedoria do Poder Judiciário. É a presidência junto com a Corregedoria, né, tratando diretamente da gestão administrativa, e a Corregedoria, a gestão
judicial, aquela nossa atividade fim, mas a ouvidoria ela tem, né, desde que o CNJ, em 2015, baixou a resolução 215 daquele ano, tem sido um canal realmente de diálogo, contato e melhoria do nosso serviço, tanto judicial quanto administrativo. A ouvidoria hoje é aquela unidade que fica ligada, digamos, linkada no cidadão e nas outras unidades jurisdicionais. Parabéns, doutora Paola, eu voto pela aprovação e consulto aos pares se há alguma objeção. Podemos aprovar? Temos, da minha parte, sim. Carmo, tudo bem? Sim. Podemos aprovar? Aprovado, excelência. Juscelio, ok, Juscelio? Aprovado. Tina? Aprovado. Ariadne? Aprovado, excelência. Então, pronto, o relatório está aprovado. Vamos chamar agora em julgamento o processo 050, é o item 4 da pauta. Processo administrativo 600.050 de 2024, que dispõe sobre o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoas negras no pedido de registro de candidatura nas eleições municipais de 2024, nesse estado. Eu encaminhei aos eminentes pares, acho que também encaminhei, o Ministério Público recebeu, doutora Sá, parece que recebeu, pedi para encaminhar, pelo menos para todos. Essa minuta que estamos propondo, que dispõe sobre esse procedimento de heteroidentificação. Foco em desembargador João Lage. Através da resolução que trata, né, do tema, que são as resoluções 23.609 de 2019 e 23.729 de 2024, ele regulamenta essa questão daquelas pessoas que se autodeclaram pardas e negras e pardos, ao fazer o registro de candidatura. E o que é que nós observamos, em especial nas últimas edições? O nosso olhar da última eleição municipal, que foi há 4 anos atrás. Houve um expressivo aumento de pessoas que se autodeclaram negras, porque para o cargo de deputado federal, isso tem impacto e influência, né, na transferência dos fundos eleitorais. Então, com essa preocupação, o TSE instituiu, nessas nossas resoluções para esse ano, todo um cuidado que nós temos que ter no registro de candidatura. E o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que criar a nossa comissão de heteroidentificação, para que, se o juiz eleitoral da zona, ao analisar o pedido de registro, ele se depare com alguma circunstância de que a pessoa não aparentemente, né, fenotipicamente negra ou parda, ele submete e colhe parecer, se ele entender necessário, dessa comissão. Logicamente não vai ser obrigatório, mas há essa possibilidade, logicamente, de um juiz lançar mão a pessoas que são pessoas ligadas à União dos Negros do Amapá, à Universidade Federal do Amapá e à nossa comissão interna aqui de heteroidentificação. É mais um mecanismo que nós podemos aqui criar para apoiar, sendo necessário, o nosso juiz eleitoral na zona, se ele precisar, na hora de indeferir, né, um registro por conta, né, da raça erroneamente declarada, ele pode lançar mão disso. Então, a resolução está neste sentido, e eu submeto aos pares a aprovação, externando o meu voto pela aprovação. Como vota juiz Carmo Antônio? Aprova, excelência. Juiz Juscelio Neto? Aprovo. Juiz Paulo Madeira? Aprovo também, presidente. Juíza Tina Souza? Aprovo, senhor presidente. Juíza Paola Santos? Também, presidente, aprovo. Juíza Ariadne? Aprovado, excelência. Ok, doutora Sara, podemos aprovar, né? Então, com o apoio do Ministério Público e junto com o Ministério Público, nós aprovamos essa minuta, né? Essa nossa normativa. Os demais processos administrativos eu retiro de pauta, eu trago em mesa apenas as proposições. Permanece o foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Lage. Da doutora Paola. Vejam, a doutora Paola tomou posse no dia 4 de 10 de 2022, mas no dia da posse, no dia seguinte à posse, todos nós acompanhamos o problema que ela teve,
problema de um tumor maligno, que graças a Deus foi controlado, digamos assim, ela restabeleceu a saúde, mas o fato é que, embora tomando posse no dia 4 de outubro, a doutora Paola somente entrou em exercício no dia 23 de janeiro de 2023. A posse foi em 4 de outubro de 2022, mas ela só entrou em exercício por conta desse problema que teve que enfrentar, só entrou em exercício no dia 23 de janeiro. Ora, a legislação eleitoral, ela diz que os juízes eleitorais, ele cumpre um biênio. Eles cumprem o biênio, né? E, logicamente, o biênio da doutora Paola não começou em 4 de outubro de 2022. Não vai terminar em 4 de outubro de 2024. O biênio dela começou em 23 de janeiro. Foi quando ela efetivamente sentou na cadeira e começou a trabalhar. Nesses meses que antecederam o dia 23, ela estava hospitalizada, inclusive, boa parte desse período fora do estado do Amapá. Então, eminentes pares, a minha proposição aqui é que nós consideremos, e é importante nós aprovarmos aqui, porque, assim, automaticamente nós startamos o pedido para que o Tribunal de Justiça iniciasse o procedimento do edital para convocar um jurista para a vaga da doutora Paola. E aí, quando nós soubemos, a doutora Paola mesmo me falou que ela viu na imprensa, já publicaram o edital lá, quando, na verdade, não está ainda no período de startar isso. Então, é necessário nós aprovarmos essa proposição que faço, para que, com base na nossa ata de hoje, encaminhar ao Tribunal de Justiça e dizer para ele suspender esse procedimento de edital até que realmente se aproxime do término do biênio da doutora Paola, que ainda não se aproximou. Então, essa proposição eu faço, né, para que nós consideremos o biênio da doutora Paola a partir do dia 23 de janeiro de 2023. Vamos consultar, então, o nosso corregedor, desembargador Carlos Antônio. Estou de acordo, Excelência. Juiz Juscelio Neto. Presidente, eu entendo toda a circunstância do plenário que envolveu, mas, pelo que eu me recordo, quando nós tomamos posse aqui, nós assinamos posse e exercício ao mesmo tempo. E aí, independente de ter sessão ou não. Por exemplo, eu não sei se o caso da doutora Paola foi esse, que ela tomou posse e aí a primeira sessão dela foi 2 meses depois. Juscelio Neto. Mas eu imagino que no ato da posse já inicia o biênio, sim. Pelo menos é a minha forma de interpretar. No meu termo de posse, está assim, dessa forma, de que eu tomo posse e é o biênio a contar da data da posse, e aí eu voto contrariamente por causa disso. Perfeito. Juiz Paulo Madeira. Imagem ampla do plenário. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, porque, de fato, não faz muito sentido a gente fazer a contagem do biênio. Foco no juiz Paulo Madeira. Quando sequer o magistrado iniciou a tarefa. O caso da doutora Paola é excepcionalíssimo, porque ela não ingressou, não entrou em exercício efetivo. A entrada em exercício, o que caracteriza a entrada em exercício em qualquer trabalho é exatamente a prática de atos próprios do trabalho. Ela não teve condição de fazer isso exatamente em razão de uma questão médica, uma questão de saúde que foi notória dentre todos nós. Eu não tenho a menor dúvida de acompanhar Vossa Excelência. Eu só pondero com relação ao comunicado ao Tribunal de Justiça, porque eu penso que, se o tribunal já baixou edital, publicou edital, enfim, já está em aberto, talvez fosse o caso, se nós aprovarmos, como eu imagino que vamos aprovar, ainda que por maioria, a proposição de Vossa Excelência, que a gente encaminhe para que o tribunal apenas retifique com relação à data do exercício do próximo. Diz, o próximo, fica publicado edital, ganha tempo, mas já sabendo o que foi escolhido, que o biênio dele só vai começar em janeiro de 2025. Né? Me parece que seria uma forma de resolver, fazendo uma mera retificação do edital, sem trancar o processo, porque esse processo é demorado, né? Do Tribunal de Justiça. Então, é apenas a ponderação que eu faço para adequação, mas eu me submeto à decisão da maioria. Eu só quero fazer a observação que o que Imagem ampla do plenário. Embora ele tenha argumentado isso, a proposta aqui é apenas para que se comece a contar o exercício da doutora Paola 23.
e não essa comunicação. Foi isso que eu entendi. Eu estou votando exatamente Foco para o no dia corregedor 23. e vice-presidente, desembargador Carmo Eu até ia Antônio. fazer a observação, mas aí achei que não, porque quando ele propôs, ele disse assim, olha, que conte a partir do dia 23. Mesmo porque, presidente, é muito demorado. Quantas e quantas vezes nós temos a vaga e ela só preenchida depois de muito tempo. Então, eu acho que o processo tem que ter andamento mesmo e só com essa retificação proposta pelo doutor Paulo Madeira. Perfeito. Com voto Imagem ampla do plenário. a juíza Tina Souza. Excelência, eu anuo a proposição, também com as ponderações já feitas Foco pelos na mesa da colegas que lateral me antecederam, direita. a exceção, claro, do juiz Juscelio Neto, que se opôs. Perfeito. A doutora Paola Santos é interessada, então, a Vossa Excelência... Presidente, primeiramente agradecer Imagem ampla do aos plenário. magistrados pela sensibilidade. De fato, é uma situação atípica que aconteceu nesse tribunal. Eu estava lá no dia, houve uma festa, a Paola fez uma festa na sexta-feira, foi na sexta-feira, me lembro perfeitamente bem, na sexta-feira fizemos a festa, quando foi no sábado, Permanece imagem ampla do plenário, com a palavra desembargador João Lage. Constataram já um negócio, um tumor que estava bem avançado, isso no sábado. Então a doutora Paola, na segunda-feira, não estava conosco, e logicamente todos nós acompanhamos aquilo com muita expectativa e muita oração, mas graças a Deus assim e na fé do Senhor, né, ela conseguiu superar tudo isso, né, depois de várias intervenções, não foi uma operação, foram várias, e ela está então conosco, e quero dizer assim, quando começou realmente a trabalhar, né, no exercício aqui, e ela pegou uma carga de trabalho tão grande naquelas prestações de contas que a gente pensou, a gente chegava aqui no meio da sessão e a gente dizia, doutora Sara, assim, não, vamos tirar de pauta esses aqui, porque a gente via que fisicamente a doutora Paola não estava aguentando, e ela teve aquela carga de trabalho, porque na época estava tendo uma outra, a escolha era, eu acho que era a doutora Ariadne, e só tinha ela como jurista, então os processos iam todos para lá. Mas, doutora Paola, então, Vossa Excelência fica... Então, assim, de fato... Imagem ampla do plenário, agora foco na juíza Paola Santos. Ela prevê essa possibilidade, né, nos juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, né, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual em cada categoria. Então, assim, o motivo ele é justo, né, o que foi posto aqui. De fato, eu tomei posse no dia 4 de outubro, né, e quando então eu fui diagnosticada com um adenocarcinoma maligno, metástase, e eu me submeti a um tratamento fora do estado. Foram 12 sessões de quimioterapia e 7 cirurgias. Cheguei a fazer sessões ainda com 6 drenos na barriga, né, e eu lembro da sua sensibilidade de vou dispensar e tal. Mas, assim, quando eu pude retornar, eu retornei, porque era a minha obrigação, era o meu compromisso. E, de fato, eu só tomei posse, eu só considero que tomei posse no dia 23 de janeiro, quando da minha primeira sessão. Então, são esses meus ponderamentos. E, com relação à publicação do edital, o nosso regimento interno ele prevê a solicitação pelo tribunal 90 dias. Né? E o meu pedido ele foi feito 5 meses antes do prazo se encerrar. Então, a minha única, eu não me importo, né, não há nenhuma objeção em relação à lista ser aberta agora, até de fato porque esse processo ele é demorado, e nós já estamos ainda com 2 listas de suplentes, e se eu saísse no dia 4 de outubro, esse tribunal ia contar apenas com um magistrado da vaga da advocacia, o que impediria os julgamentos do processo em sua maioria, até que essas listas sejam recompostas. E a única objeção, no caso, seria para os advogados que já estão inscritos em outras listas, que não vão obter êxito e vão ficar impedidos de participar desse novo certame. Mas, assim, eu não vejo nenhuma objeção que essa lista continue, né, já fluindo para as inscrições dos interessados, mas o único impacto, isso ia refletir somente na advocacia. Perfeito. Eu vou verificar como é que... Imagem ampla do plenário. As ponderações do doutor Paulo Madeira, do nosso corregedor e de Vossa Excelência também, eu vejo como é que nós vamos comunicar isso lá para o tribunal, para que não haja, seja respeitado esses prazos de 90 dias que realmente é disposto no Código Eleitoral. Doutora Ariadne.
Isso, eu vou colher agora. Imagem ampla do Agora plenário. é Vossa Excelência. Tá. Então, pronto, Vossa Excelência está com a palavra. Eu concordo também plenamente. Eu lembro muito bem, porque eu já estava nesse período como substituta. A vaga que estava, a lista que estava Foco na correndo juíza era do Dr. Ariadne Rivaldo. Alencar. Então, eu já estava nesse período atuando. Eu lembro da diplomação que a doutora Paola entrou. Ela disse, eu gostaria muito de estar aí com vocês. Ela entrou, acho que foi o WhatsApp, online, alguma coisa. Eu sei que ela deu gostaria muito de estar aí com vocês, mas estou impossibilitada. A gente sabia que não era porque ela queria, com certeza, não era. Ela foi impossibilitada por conta dessas circunstâncias, então eu aprovo totalmente, mas com um adendo de que a lista continue também, já que ela já começou, que ela continue. Eu vou ver essa comunicação, Imagem vou fazer ampla do lá plenário. com a secretaria como é que eu faço. Foco em Só desembargador João para Lage. retificar, como o Paulo disse, o edital e dizer que deve ser comunicado à OAB, porque logicamente é a classe de jurista, para que a escolha realmente obedeça, né, start mesmo, o processo não para, mas a gente comunica, fica suspenso e quando completar 3 meses antes do período de vencimento, aí a OAB, ela abre lá para recolher a lista dos interessados, tá? Eu vejo com o Tribunal de Justiça como eu faço isso. Mas, de qualquer forma, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por maioria, aprovou a minuta, aliás, aprovou a proposição nos termos dos votos preferidos, vencido o juiz Juscelio Neto. Bom, não havia mais nenhuma proposição, comunicações, eu quero dizer para Vossas Excelências que minha esposa vai concorrer ao pleito, né, para vereador agora deste ano, ela vai concorrer pelo PT, eu vou me afastar, então vou me afastar ao final disso, o PT vai fazer a convenção no início, nos primeiros dias de agosto, né, e pela lei eleitoral eu devo me afastar tão logo o nome dela passe na convenção. Vou torcer para que não passe, mas as coisas parecem que lá são muito acertadas já, né? Não tem como não passar. Eu vou ficar na torcida, né? Mas aí, de qualquer forma, ela vai, eu acho que ela vai passar sim, porque é aquela festa que eles fazem internamente, mas é tudo com carta marcada, parece que é assim. De qualquer forma, eu saio, eu vou me afastar. E vou torcer para... Prometo, juro que eu não vou fazer campanha, não vou ficar subindo em carroção, já falei para ela, não vou ficar torcendo de longe realmente, mas eu acho que eu sempre defendi isso, eu não posso defender ir contra aos princípios que eu tenho para mim, né? Que, logicamente, a lei eleitoral, o desembargador Carmo, trocando ideia com Sua Excelência, ele mostrou lá no ar que, nesse caso, o meu biênio que terminaria em março, completa após o meu retorno, ou seja, eu retorno pelo nosso regimento após a proclamação do resultado. Então, esse período do meu biênio, pela lei, eu volto para cumprir o meu mandato. Mas eu vou ficar, o desembargador Carmo vai assumir, vai ficar na presidência, na vice e na corregedoria. E já falamos também com o desembargador Torque, que ele vem para cá. O número de sessões vai aumentar, porque são 15 anos de eleição, são 15 sessões, são 15. E aí vai ter... eu tenho que comunicar para o Torque para ele se programar em relação a férias e tudo mais, tá bom, pessoal? Por isso, eu vou deixar para a última sessão do dia 31 de julho, aqui, para fazer uma última sessão administrativa, e nessa sessão a gente vai votar essas resoluções que eu tirei de pauta, eu preciso fazer a revisão disso, e também lá, então, eu declaro o meu afastamento em definitivo, né, nesse mês. E parece que o Dr. Paulo também termina o mandato dele, e aí faremos toda a festa de despedida, eu e Paulo, naquela sessão do dia 31, né, Paulo? Logicamente, que quem tiver, né, o time no Campeonato Brasileiro, que tiver na liderança, não vai pagar o café. Como o Botafogo está lá embaixo, o Dr. Paulo vai pagar nesse dia o café para todos nós. Tá certo, pessoal? Então, eu não tenho mais nenhuma comunicação, nenhuma proposição. Indago ao desembargador Carmo Antônio, se tem alguma. Excelência, só para Imagem ampla do plenário. a gente já se programar, porque nós estamos no mês de julho. As 15 sessões começam em agosto ou agosto já?
Não sei, a partir de agosto nós já teremos 15. Parece que sim. Para a gente comunicar e para os colegas se prepararem, né? Porque carga dobrada agora. Carga dobrada. Para a gente se organizar direitinho. Perfeito. Eu não tenho nenhuma comunicação nem proposição. Perfeito. Juiz Juscelio Neto? Nenhuma, presidente. Uma juiz Paulo Madeira? Nenhuma, presidente. Uma juíza Tina Souza? Nenhuma, excelência. Juíza Paola Santos? Também não, presidente. Foco no desembargador João Lage. Juíza Ariadne Alencar? Eu tenho, presidente, a minha comunicação em relação ao meu biênio. Hoje, 11 de julho, há 2 anos atrás, eu estava ingressando aqui nessa corte sob a presidência do desembargador Gilberto Pinheiro. E eu quero agradecer o período que eu estive aqui, acolhida, todos os serventuários, Sejude, são pessoas excelentes. Eu quero agradecer muito Foco na juíza esse período de Ariadne aprendizado Alencar. aqui com todos desta casa. Doutora Sara, já conversei com ela ali, já agradeci também por todo o aprendizado, que eu disse que apesar de eu não estar aqui sempre, mas eu ficava online assistindo e vendo as sessões e parabenizando a nossa escola judiciária. Que presente que foi a escola judiciária para mim. Na pessoa do nosso diretor, doutor Paulo Madeira, eu quero agradecer muito, muito, muito por Vossa Excelência ter me outorgado ser vice-diretora da Escola Judiciária, e esse período, junto à Escola Judiciária, com Zelina, Rinaldo, Michela, os nossos estagiários. Quero agradecer muito pela acolhida deles. Hoje estávamos em Porto Grande, né? Eles estão lá, os técnicos, Rinaldo, transmitindo, levando o Política e Cidadania, que é um dos projetos da Escola Judiciária Eleitoral, e foi realmente um presente. A Escola Judiciária Eleitoral, ela está no meu coração, e eu agradeço por isso, e estou muito feliz de estar terminando esse biênio aqui. Tenham novos ares para todos nós. E obrigada, presidente. Bom, mas termina só no dia Imagem 11 de ampla do julho, né, plenário. Ariadne? Hoje. Hoje, Hoje, 11 de Presidente, julho. eu nem sabia que era hoje. Hoje. Eu achei que a Ariadne ia sair junto comigo no finalzinho de julho. Foco em desembargador João 11 Lage. de julho. Presidente, então eu tenho que falar, né? Foco no desembargador Paulo Madeira. Perdão, juiz Paulo Madeira. Brevemente que era hoje. Ela falou ali, inclusive, assim, hoje é meu último dia, mas eu imaginei que por conta de convocação do substituto, né? Que ela estava imaginando que não teria nova convocação. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar esse momento passar sem fazer aqui um agradecimento mesmo e uma louvação à dedicação da doutora Ariadne, exatamente na Escola Judiciária Eleitoral. Além de todo o trabalho, claro, que ela desempenhou aqui, né, na Corte Eleitoral, os processos judiciais, a Ariadne foi uma pessoa fundamental na nossa escola durante todo esse período. Depois que ela assumiu na condição de vice-diretora, empreendeu vários projetos, fez algumas viagens, né, que eu não pude ir, em nome da nossa escola, representando muito bem. Teve uma conexão muito adequada com essas comunidades aí, nesses projetos que a gente iniciou e que certamente o novo diretor vai prosseguir. Então, senhor presidente, é muito gratificante quando a gente pensa que a nossa escola judiciária deu um salto na gestão de Vossa Excelência, criando exatamente essa figura, né, essa possibilidade de ter uma vice-diretoria, e que nós contemplamos, inclusive, foi uma decisão que nós discutimos antes, que seria fundamental que fosse uma mulher, para poder compor e que futuramente, né, seja uma presidente mulher também, para que a gente possa exatamente garantir cada vez mais essa participação feminina nas nossas instituições. E a nossa escola judiciária, em especial, ela tem uma participação feminina muito grande. A Zelina, que é uma serventuária, já que há muito tempo trabalha na escola, junto com a Michela e com tantas outras lá, elas ajudam a tocar muito esse projeto. A escola só é boa e só tem esses alcances todos por conta delas mesmo. Se dedicam muito. Então, Ariadne, fique sabendo que eu sou muito grato a você. A nossa escola também será eternamente grata, tá bom? E eu
te agradeço mesmo imensamente e desejo que você tenha um caminho muito próspero aí adiante, né? Quem sabe retorne para a nossa corte algum dia aí como titular, né? Como advogada titular, representante da classe dos juristas, né? Você é muito jovem ainda, é possível que ainda retorne. Eu desejo tudo de melhor para você, tá bom? Muito obrigado. Eu também quero aliar... Imagem ampla do plenário, agora foco com o desembargador João Em nome Lage. do TRE, todo o teu empenho, tá bom? A escola funcionou maravilhosamente bem, eu sou testemunha de aonde eu ia, você estava lá. Onde eu ia, você era corpo presente realmente. E a nossa escola ela é muito elogiada, nós fizemos aqui cursos, seminários nacionais de direito eleitoral e você foi a peça primordial. Eu proponho aqui a todos, né, nós expedirmos uma portaria de elogio pelos serviços prestados, né, se não houver nenhuma oposição, a gente faz isso, e desejar, assim, para você tudo de bom nas novas missões, tá, Ariadna? Dizer, assim, que eu espero, em breve, estar novamente ao teu lado para outras empreitadas, mas enquanto nós não estivermos ao lado para uma empreitada, o meu gabinete lá no TJ está aberto, meu coração está lá contigo, tá bom? Precisando, nós estamos lá, vai lá para a gente bater um papo, tomar um café, tá bom? E você é uma pessoa que nós guardamos com muito carinho e sabemos de tudo aquilo que você fez com muito empenho, tá? Parabéns. Perfeito. Imagem ampla do plenário. A doutora Sara Cavalcante, Vossa Excelência. Agora foco com o desembargador João Lage. Imagem ampla novamente. Não, Excelência, só aderir a todos os elogios à doutora Ariadne e desejar... Foco na parte central da mesa. Apenas. Perfeito. Então, pare, senhora procuradora, senhores advogados, não havendo mais foco com o processos desembargador João Lage. A decidir, né, uma comunicação proposição, resta declarar encerrada a sessão, lembrando que amanhã às 4 horas temos sessão judiciária, tá? Todos um bom resto de dia e até amanhã, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário, sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional da Amapá e seus magistrados.